Está no ar o seu podcast Fermento em Pod. Aqui a gente vai tratar sobre crescimento, gestão e inovação, tanto pessoal como da sua empresa. E a gente trazendo aí vários convidados. O primeiro convidado nosso é o Juliano Bretas. Juliano Bretas, olha, tenho um enorme prazer em poder bater um papo com você. Eu já o conheço há alguns anos e sei da sua capacidade, por isso a gente te convidou aqui. Tinha que ser o primeiro. Né? Tinha que ser o primeiro, não podia ser outro. E só para dar um briefing para vocês, assim, primeiro, sobre o Juliano. Formado em engenharia pela Unesp, engenharia elétrica pela Unesp, fez curso de pós-graduação na Universidade da Califórnia, em Berkeley, sobre marketing. Miami School fez especialização em comunicação e na UFSCar MBA de inovação. O cara só estudou até agora, muito. Precisa botar na prática agora. Né? Precisa faturar com tudo isso agora, hein, Juliano? É isso. Mas olha, não há dúvida que assim, a gente percebe a cada dia mais a informação e o conhecimento é o que é o diferencial importante para todos. E o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto também muito interessante, tanto para pessoal como para empresa. Eu diria até que para pessoal, não que seja mais importante, mas é o primeiro. Exatamente. É o primeiro para você ir para o segundo, que é o que a gente chama muito por aí de propósito. Na verdade é assim, por que você está aqui? A pergunta é essa, né? Os assuntos que a gente vai tratar hoje, para vocês saberem e também poderem acompanhar, é entender o quão importante você entender o propósito, por que você está aqui e, consequentemente, por que sua empresa existe. Isso te traz muito mais, no caso de empresa, engajamento dos colaboradores, é isso que a gente vai falar, engajamento social da sua marca, e você sabia que, se você entender o propósito da sua vida e da sua empresa, você fatura seguramente 3 vezes mais do que outras empresas que ainda não entenderam o seu propósito. Então, para falar um pouco sobre isso, o Juliano está aqui. E a primeira pergunta que vem assim nesse bate-papo é, então, efetivamente, o que é esse propósito, então? Eu acho que o que você colocou bem. O primeiro ponto é que assim, não é nada novo, né? O propósito, ele tá com a gente, tá com o ser humano desde que a gente é ser humano. E inclusive, é isso que você falou, começa no pessoal, né? A importância, eu acho que talvez até o século XVIII, XIX, com a religião, né, com peso muito forte, a gente tinha muito essa questão da religião ajudando nesse propósito, né? Então aquilo que eu faço é para Deus, Então a gente separava um pouco o propósito pessoal do trabalho. Acho que a partir do século XIX, né, com essa diminuição da religião, da religiosidade, espiritualidade, o trabalho passou a ser algo que norteia a vida da pessoa, né? Mas ao mesmo tempo é isso. A gente percebe que as pessoas começaram a ter uma falta de sentido na vida. Pô, eu tô trabalhando, ralo pra caramba aqui. Pra quê, né? Pra eu ganhar dinheiro, pra eu comprar coisa? Qual que é o... Então, começou-se a discutir novamente a importância de você entender o impacto daquilo que você faz. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo aqui? Uma visão mais de longo prazo. A gente acho que encurtou muito e começou a ter uma visão muito de curto prazo, um dia de cada vez. Né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, a importância do propósito na vida de cada um. A gente entender aonde a gente quer chegar. E isso é legal porque, assim, seguramente quando você começa a entender biografias de pessoas, vamos chamar de bem-sucedidas, não importa a riqueza material, mas de bem-sucedidas, né? Desde Gandhi até o Schwarzenegger, não sei se teve a oportunidade de ver o documentário dele. Ele fala exatamente, todos, seguramente você começa a ler a biografia, você entende que eles tinham uma visão muito clara e transparente de onde ele quer chegar. Então, assim, o cara, ele falou que ele até cristaliza a visão. Ele se sente naquele lugar, ele se sente naquele momento em que ele quer chegar. E isso, na verdade, assim, tem uma parte espiritual que a gente pode discutir, né? Que a gente, quando você começa a entender física quântica, um monte de coisas de energia trazem isso. Mas tirando essa parte espiritual, eu acho que se a gente for pensar na parte psicológica, vamos dizer assim, isso traz o quê? Resiliência, né? Que basicamente é, putz, eu sei onde eu quero chegar.
Então, mesmo que eu apanhe, que eu caia, que eu erre, eu vou continuar persistindo porque eu sei onde eu quero chegar. Né? Então, todo avião que levanta voo, ele tem um destino para chegar. Né? Ele não fica lá rodando até acabar a gasolina. Né? Então, ele tem uma... Porque é isso. Então, acho que o primeiro ponto importante do propósito é isso, é o propósito pessoal. E que não é fácil, né? A gente mesmo, Sim, eu que já lidei com isso, tudo às vezes muda, você fica com dúvida, mas assim, isso é interessante. Hoje, quando a gente pega algumas práticas, né, de visualização, de meditação, isso ajuda muito também nessa questão de você conseguir cristalizar, tentar enxergar um pouco mais seu propósito pessoal. E aí, consequentemente, as empresas começaram a entender a importância disso, né? Entender como o propósito, o porquê do que você existir, se conecta com o consumidor. E o trabalho está no nosso dia a dia, né? Tudo que eu faço. Então, assim, quando as empresas começaram a entender a importância disso, de se ter uma conexão com o propósito, se ter uma importância do porquê, isso começou a mudar um pouco o jogo empresarial, vamos dizer assim, né? Isso começou muito com o Simon Sinek, ele é um consultor, ele trabalha na área de consultoria americana, e ele tem um TED muito antigo, que chama Golden Circle, que ele dá o exemplo da Apple, por exemplo. Como Esse a Apple TED dá para assistir, então. Dá. É um TED antigo. Se você então digitar lá Golden Circle, Simon Sinek, você vai ver o TED dele. Tá, a gente vai botar aí em caractere para vocês poderem seguir. É muito legal. É bem antigo, isso deve ter 2002, 2003, até uns 20 anos já. Mas é o que deu meio que o boom aí quando as empresas entenderam a importância disso e começaram a colocar na prática. E ele chama de Golden Circle. Né? O que é o Golden Circle? Na verdade, no TED ele faz os desenhos lá do como, o que, como e porquê. Né? O porquê como um círculo central que ele chama de Golden Circle. A maioria das empresas entende o como e entende o que ela faz. O que e o como. O que é o produto, né? Então eu faço essa caneca, tá legal. Como eu faço? Eu uso aqui a tecnologia, eu faço de cerâmica. Tá, mas por que você faz a caneca? Por que você faz a caneca? Essa é uma pergunta difícil, né? É difícil. Então, isso começou a, de alguma maneira, cair na alta gestão, entendeu a importância disso e praticar efetivamente isso, que é um outro desafio, né? Tem o desafio do entendimento e tem o desafio da prática. De pôr em prática, né? Exatamente. O entender já é difícil, né? Você tem que fazer um trabalho bem profundo para saber por que eu estou fazendo isso, a empresa. Exato. E geralmente não, né? O propósito ele tem que transcender algo material, né? Ele tem que gerar um impacto positivo em algo, na sociedade, no meio ambiente, seja lá onde for. Não pode ser, eu faço isso porque eu quero ficar milionário. Não é isso, né? Então, o primeiro desafio é esse, entender o seu porquê. Por que você faz aquilo, né? Já é isso que você falou, não é fácil. Mas a partir do momento que você entende, como você coloca isso na prática. Porque o que a gente vê hoje, né, com essa disseminação do propósito, é muito o que a gente chama na sustentabilidade greenwashing, que é assim, o cara fala da boca para fora. Porque eu preciso ter um propósito, então eu crio lá um propósito. Tá na moda, então eu vou falar. Mas no dia a dia, o colaborador, o cliente, não, o cara usa lá cerâmica com mão de obra escrava, usa, então, né? Então essa é a outra metade do desafio que é colocar em prática. Eu acho que hoje é o mais desafiador. Porque a parte mais intelectual, a parte mais filosófica, de uma maneira ou de outra, se você praticar, exercer, você acaba entendendo. Mas aí a prática, são outros 500, porque aí a gente já está falando também de cultura, né? Porque você pega, dependendo do tamanho da empresa, de 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, é uma cultura que, poxa, você de alguma maneira disseminá-la para tanta gente é difícil. Mas a partir disso, as empresas começaram a entender o quanto isso atrai colaborador. Então, quando a gente pega gerações, né, geração millennial e tal... Principalmente, né? Exatamente. A gente já entende que a escolha deles é muito mais focada nessa questão do propósito, né? Por que eu vou trabalhar nessa empresa? Do que salário, exatamente, carreira, salário, enfim. Então, você atrai um público de colaborador, que hoje é difícil, né? Existe uma disputa de mão de obra, né, especializada, principalmente quando a gente fala de tecnologia, por exemplo. Né? Então, isso é um argumento de atração, é um argumento de atração de cliente,
né? Então, quando a gente pega os clientes hoje, que também podemos passar pelos millennials, ele pega lá o rótulo, ele entende o que tem aquele produto, ele olha, ele entra na internet, o que é essa empresa? Pô, tem lá, reclame aqui, tem um vídeo de alguém postando, falando daquilo. E essa geração tá ligada nisso mesmo, né? É, exatamente. O cara olha rótulo de tudo, onde foi feito, exatamente, quem fez, né? Por quê? É um outro tipo de consumo, né, hoje, né? Então, isso pesa também na hora a gente fala que o dinheiro passa a ser um voto, né? Então, eu voto naquela empresa porque eu acredito naquilo que ela faz. E não mais porque é o mais barato. Sim. Obviamente, a gente está no Brasil, a gente sabe que... Isso conta, mas está pesando diferente. Exatamente. Isso já é algo que está sendo disseminado. E colocado na prática, isso que é legal, né? Então, se pega algumas empresas, né? A gente pode citar várias aqui, mas um dos primeiros a trabalhar e falar disso é a Patagônia, né? Uma marca de outwear, assim, como é a North Face, mas é a Patagônia, do Yvon Chouinard, que ele tem um livro legal também, que é Deixe meus empregados surfarem, alguma coisa assim. Que ele fala exatamente isso, e a Patagônia é muito forte nessa questão ambiental. Então, eles falam que o propósito deles é ajudar a construir um mundo melhor, meio ambiente. Então, eles fazem, inclusive, documentários sobre meio ambiente, uma coisa que não tem nada a ver com a roupa, né? Você vai pensar, pô, o cara faz roupa de outwear, de trilha e tudo mais, mas ele faz documentário, ele tem um canal só de documentário sobre meio ambiente, que mostra onde está sendo desmatado aqui, o efeito do plástico no oceano. Então, essas práticas começam a mostrar que as empresas, o poder privado, tem um papel importante na sociedade, né? Porque antigamente a gente falava muito do poder público, né? Tem que cobrar quem eu votei. Claro que isso é relevante, é importante. Mas o poder privado tem que também, de alguma maneira, participar desse jogo, né? Então, assim, quando a gente fala de propósito, esse é o mapa geral, vamos dizer assim, né? Desde a gente passar para o pessoal até chegar no dia a dia mesmo, na empresa, nas práticas. Agora, voltando um pouco para o pessoal rapidamente. Tem como, não treinar, mas como é que você pode exercitar isso e entender qual é o seu propósito? Tem, assim, treinamento, curso, tem alguma fórmula das pessoas poderem falar, pô, agora entendi, então eu tenho que fazer isso, eu vou começar a descobrir o meu propósito. E o mesmo, depois a gente vai falar, reportado para a empresa. Como é que a empresa, assim, passo a passo, como é que ela implanta isso, como é que ela desenvolve isso, que é o trabalho que você desenvolve em empresa? Então, no lado pessoal, existem algumas ferramentas, inclusive tem uma... Não é uma ferramenta, mas é uma filosofia japonesa que tem um livro que chama Ikigai. Que Você viu que eu estou anotando tudo, né? Se eu vou sair um expert aqui. Esse Ikigai é uma filosofia japonesa. Ikigai. I-K-I-G-A-I. É uma filosofia japonesa que é exatamente isso. O porquê de você existir, o porquê... E tem um livro que chama Ikigai, não me recordo o nome agora do autor, mas é bem legal também. No Google, assim, acha. E que tem um mapa em que você coloca assim, pô, o que eu sou bom? O que eu gosto? O que o mundo está precisando? Né? Porque é um cruzamento de várias coisas, né? No que eu sou bom, mas às vezes eu sou bom, mas não gosto. Né? Pode existir. Tem que ser bom e gostar, né? Tem que ser bom e algo que eu goste e que o mundo precisa. Claro que isso é relativo, que nem a gente está falando. Não necessariamente o seu propósito passa pelo seu trabalho. É que como você trabalha 8, 10, 12 horas por dia, você passa mais vida na parte da sua vida trabalhando, mas não necessariamente. Isso é um ponto importante também, que eu acho que é legal a gente falar. Assim. A gente acabou trabalhando muito essa coisa do propósito no trabalho, e isso às vezes gera muita frustração, porque às vezes o cara não consegue, ele fala, pô, não adianta, e isso gera, em vez de eu engajar, gera mais frustração. Fala, pô, será que só eu não tenho propósito? Será que só eu? Então, o propósito não necessariamente passa pelo trabalho. O trabalho pode ser uma ferramenta para você atingir o seu propósito pessoal, né? Porque questão financeira, tudo isso, né? De construção. Mas se você mapear entre o que você gosta, o que você faz bem, o que o mundo precisa, nesse meio termo você consegue, de alguma maneira, entender um pouco mais o que pode ser o seu propósito. E a partir disso, eu acho que é muito visualização, uma prática de visualização, meditação, são coisas que ajudam nessa
Eu tava lendo um livro também que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E ele fala muito isso, da importância de como o cérebro faz, inclusive, ligações de peptídeos, de proteínas, a partir de visualizações, né? Porque a gente é o único animal, o ser vivo, que consegue visualizar, né? Consegue, de alguma maneira, criar um cenário na cabeça. E esse cenário, quando você cria, você tem as mesmas reações químicas do que você estivesse vivendo aquilo. Então, se eu pensar aqui na minha Mentalizo cabeça, aquilo, mentalizar algo que me dá medo, o meu organismo, começa a se reagir. quimicamente, ele vai reagir como se estivesse acontecendo aquilo. Então, isso é uma habilidade que a gente tem. E nesse livro ele fala... Isso se desenvolve. A meditação é uma coisa que traz isso. Traz exatamente porque isso. Porque você limpa um pouco sua mente, imagino eu, porque eu nunca fiz, acho interessante, mas você limpa um pouco sua mente e foca naquilo que você está visualizando. Exatamente. Visualiza, e é legal essas visualizações, que é o que eles falam, né, nas práticas, é você conseguir visualizar, inclusive, o sentimento que você teria naquele momento. O que você está sentindo se você chegar lá? E aquilo vai trazendo reações químicas, vai trazendo novas ligações de sinapse no seu cérebro, que você começa a reagir de maneira diferente a algumas situações. Então, como resiliência, como, entre outras, né? Sentimento mesmo, né? Se colocar no lugar dos outros. Isso, enfim, exatamente. Então, essa questão de você entender um pouco mais ali, se eu quero entender um pouco onde você quer chegar e fazer essas práticas de visualização, ajudam bastante. Mas a gente sabe que não é fácil, não, né? Sim. Acho que é muito mais não, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Sim. É uma coisa como musculação. Sim. Musculação, você não vai 2, 3 dias na academia e achar que você já fica. Não, você vai ver a diferença depois de você ficar 1 ano, 2, 3 anos. Então, a mesma coisa que a gente deveria fazer quando a gente vai na musculação é fazer, porque o cérebro é um músculo também, né? Ele desenvolve ligações como se fosse um muscular. Assim, ele tem um aprendizado muscular, né? Então, no lado pessoal é isso. Na questão das empresas, eu acho que o primeiro ponto é ser muito honesto naquilo que você está pontuando, né? Não ir para o lado só da comunicação, né? Do que tá na moda. Então tá na moda eu falar que eu sou preocupado com o meio ambiente. Legal, mas de fato você é preocupado? Tá no meu DNA. A sua ação tem que ser igual ao seu pensamento, né? Tem que ser igual àquilo. Porque justamente o que a gente está falando, pode ser um tiro no pé. Se eu falo o meu propósito e não ajo daquela maneira, pode ser mais perigoso do que eu não falar nada. Sim. Falar, não tenho propósito aqui. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Você ser muito honesto, ser muito franco e com aquilo que você quer atingir, com aquilo... E a partir disso... Às vezes, desculpa interromper, mas às vezes o empresário, tem alguns casos que você já viveu, que você já me contou, mas o empresário, ele muitas vezes está ali produzindo, fazendo X. Ele não tem ideia de qual é o propósito daquilo que ele está fazendo. E ele não vai do nada, entendi, esse é um trabalho que ou você, ou que a pessoa que tem que ser desenvolvido dentro da empresa. Sim. Junto com o empresário, entendendo o que ele faz e conseguir sacar qual é o propósito do que ele faz. Sim. É isso. Mas exatamente. Tem que fazer em conjunto com... Eu acho que assim, se a gente pegar algumas exceções, né? De empresários, quando você pega, que eu falei das biografias de novo, né? Já existem alguns empresários que já, de alguma maneira, trazem essa visão pro negócio. Sim. De uma maneira mais fácil, mais intrínseca. Mas são poucos, né? Mas são uma minoria. São uma minoria. Os que não conseguem, de alguma maneira, colocar isso, trazer isso intrinsecamente, eu acho que é isso que eu estou falando, é um desenvolvimento. E, de novo, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, assim, é um passo a passo de primeiro você praticar e cristalizar essa visão de onde eu quero, o que eu quero, que impacto eu quero gerar, o que eu quero fazer. E a partir dessa visão, você construir uma cultura. Então, o que significa isso, né? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da Patagônia, né? Que é um exemplo bem peculiar. Primeiro ele teve a visão, ele era muito pragmático de falar, eu quero mudar esse mercado, a maneira como são feitas as coisas, né? Eu quero ter um impacto no meio, eu gosto, então, por isso que a gente falou do gosto. Porque ele já era um cara, o Yvon Chouinard, por exemplo, ele era escalador, escalava, fazia trilha, adorava. Então ele via e falava, eu quero ajudar a conservar isso.
Só que E eu não vou lá multiplicar ficar... até isso, né? E como que eu posso fazer isso? Como empresa eu consigo fazer isso. Não importa se eu faço roupa, se eu consigo, Sim. de que maneira. Então, a partir disso, foi se criando. Que ações eu posso? Porque eu acho que o importante, quando a gente fala de cultura, de visão, é a gente tangibilizar isso na ação. Sim. Né? Então, desde o que o cara faz no dia a dia, então ele economiza água, se ele está preocupado com o meio ambiente, Sim. ele não pode comprar lá da China do mais barato, do tecido que é de poliéster e 100% petróleo. Então, você começa a trazer isso no que eu faço no dia a dia, com o meu produto, com as pessoas. O que está ligado a isso que eu quero... Então, eu preciso, por exemplo, incentivar as pessoas a pensarem no meio ambiente também, que trabalham aqui. Então, o que eu posso fazer? Posso dar um benefício para essas pessoas e poderem surfar no meio do dia? Que é uma coisa que, por exemplo, um exemplo da Patagônia, você pode ir lá surfar no meio do dia. Então, você começa a entender o norte, aí você começa a trazer coisas que vão dando significado a isso, né? A pessoa na prática falou, de fato, o que ele está falando faz sentido, né? Mas é isso que você falou, é uma construção. Então, primeiro materializar, entender, depois começar no dia a dia, em pequenas ações, trazer isso pro jogo, né? Trazendo assim para um lado prático, que eu sei que já aconteceu. Um exemplo de equipamentos de cozinha, vamos falar isso. Então, tem uma empresa aí que faz equipamentos de gastronomia, alta gastronomia, fogão, geladeira, equipamentos de top. E ela faz e vende. E aí eu sei que foi desenvolvido um trabalho, que você já comentou, de entender por que ele faz aquilo. Vai falar, eu faço isso porque é fogão bem feito, dura, ele funciona. Que esse é o quê, né? Esse é o que eu faço. Agora, por que eu faço isso? O que eu tiro disso, né? Entender. E aí eu lembro que você comentou que nessa construção acabou se entendendo e que nem às vezes o proprietário mesmo, ou o empresário, tinha ideia que era isso. Na verdade, o que ele fazia? Ele congregava pessoas, ele reunia pessoas. Então, a função dele construir aquilo ou fazer aquilo, no fundo era... Por quê? Quem compra um fogão de 20, 30 mil é porque quer fazer um gourmet, não é para uma cozinheira usar. Então, ele quer ter um espaço gourmet, e tem um espaço gourmet para quê? Para reunir pessoas, para juntar pessoas e ter essa congregação de pessoas. Então, no fundo... O propósito dessa empresa era juntar pessoas, vamos dizer assim, resumidamente. Sim. Esse é um case legal, porque é um pouco do que você está falando, né? A gente tem que pensar sempre no meu produto, o que ele gera na vida da pessoa, né? Porque um produto é um produto. Mas sempre, quando a gente compra um produto, a gente nunca compra pelo material do produto. A gente compra pelo sentimento que ele traz, a gente compra porque... eu quero mostrar que eu sou um cara que está na moda. Sempre tem uma intenção quando você compra um produto. Nunca é o produto por si, né? Porque senão o carro, tem 1 milhão de tipos de carro. Por que eu escolho aquele? Tem alguma intenção por trás disso. Não é só para locomoção. Só locomoção, né? Então, esse foi um case legal que é isso, né? Assim, um equipamento como esse, você desperta o chefe que existe dentro de cada um, né? O que é o chefe? É aquele cara que gosta de cozinhar para o outro, gosta de reunir, gosta de testar coisas novas, gosta de estudar, gosta de cozinhar para a família. Então, você percebe que isso transcende o produto. E aí, quando você começa a bater nisso, que o nosso propósito é, enfim, né? Aflorar o chefe em você e tudo mais, você abre um leque de outras coisas que você pode agregar que antes você não tinha, né? Então, eu posso criar um curso de chefe, então você começa a nortear... Um ecossistema que envolve... Exato, você não vende só o fogão. Isso é legal porque você abre uma possibilidade de novos negócios dentro do seu negócio. No caso do Golden Circle, nesse TED, ele fala exatamente isso da Apple, né? A Apple, quando você... Isso lá atrás, né? Mudou um pouco depois, né? Mas a Apple, ele não era... Quando você falava empresa de computador, não era uma empresa de computador. Ele fazia iPod, fazia o iPad, então... Transcende essa coisa de, eu sou uma empresa de fogão, eu sou uma empresa... Não, ela é uma empresa que quer trazer facilidade para o seu dia, tecnologia, que quer trazer design para o seu dia. Como? Aí tem iPad, tem iPod, tem um monte de coisa. Né? Tá tudo conectado, tem essa coisa do status, né? Do iPhone e tal.
Então, quando você entende e começa a praticar, você abre, inclusive, um leque de novos negócios que podem ser construídos, gerados, experiências que podem ser construídas para marca, marketing. Então, você abre um leque que antes que talvez você tivesse uma visão mais limitada disso. E vi que esse trabalho, assim, para o pessoal que está acompanhando entender, você entrou na empresa, primeiro passo, identificou qual é o propósito da empresa. Depois que você identificou o propósito, você precisa ver se, próximos passos, como você falou, se os colaboradores entendem qual é o propósito. Por que eu estou aqui? Os colaboradores, que é o engajamento deles no propósito. Que aí o que você comentou, faz entrevista, esse processo, bem rapidinho, esse processo como é que é? Eu acho que o primeiro passo é sempre... o propósito está muito ligado geralmente com o fundador da empresa, assim, né? Porque é isso, né? Ele começou de alguma maneira. Então, quando você começa... O primeiro passo, a gente entende muito a história do fundador. Por que ele começou, como ele começou, porque é isso, ao longo do tempo, às vezes ele fica tão na operação que ele Perdeu esquece. O sentido do DNA. E quando você começa a pedir histórias para ele, surgem sentimentos, surgem coisas que às vezes estavam até tipo, puta, você me fez lembrar de uma história que quando eu tava lá no aeroporto, encontrei o cara na hora certa, falei, isso é destino. Então você começa a entender mais essa questão da ligação do propósito. Então esse é o primeiro passo. A partir do fundador, entendendo melhor, você começa a entender se isso de alguma maneira é replicado ou não hoje, porque pode não ser replicado. Replicado para os funcionários. Isso, para os funcionários, para a empresa no geral. Se isso não é replicado, a gente começa a entender um perfil dos colaboradores, de quem está lá. E aí faz entrevista mesmo com os colaboradores, faz assim, amostragem. Por que você está aqui? O que você está pensando? Entende cargos gerenciais, cargos de todos os níveis, né? O que você faz, o que você entende, por que você está aqui, por que você gosta de estar aqui, ou não gosta. Não você enxerga você aqui, eu lembro que você falou... Porque acho que é mais um diagnóstico, né? Da gente entender e falar, porra, esse cara tá 0, 5, 10, 20 ou 100 perto do propósito dele. Porque pode estar 0. Pode acontecer. Foi construído em cima do dia a dia e tal. Hein? Então, aí a gente entende que a maratona é um pouco mais longa. Sim. Né? Mas aí, a partir disso, o propósito é o que eu falei, é um aculturamento. Então, que ações a gente pode criar para os colaboradores, que tipo de benefício eu posso dar para os colaboradores estar ligado àquilo, como que eu coloco isso na prática, como que eu transpareço isso para o cliente, porque não é só colocar no marketing mais, né? Só um texto. Na loja, no PDV, naquilo que eu ofereço. Então, você começa a abrir o mapa e eu começo a colocar coisas que vão dar significado a esse propósito que eu entendi. E aí também é isso, né? Muita resiliência para falar, putz, somos assim. Então, acho que esse é o caminho. O nosso diretor toda hora está fazendo assim. Tá Eu acho que como é que é a linguagem de Libra? Isso quer dizer o quê, meu diretor? Que falta 1 minuto? Acabou. Mas o papo já passou. Bom. Dá para continuar? Dá, então vamos nessa. Não, está muito interessante. E, de novo, eu acho que a gente conversou sobre isso. Eu acho que a importância de um podcast é tentar transmitir alguma coisa de conhecimento para as pessoas que estão ouvindo. Ela não quer saber da minha vida ou da sua, quer saber de conhecimento. Continuando, isso posto com os funcionários, fez o engajamento dos funcionários, entendeu, aí transforma esse propósito numa linguagem de comunicação para a empresa. Isso, eu acho que a gente tem isso, né? Assim, eu gosto muito de pensar que antes de eu comunicar externamente, eu preciso estar com isso muito, muito forte internamente. Para não dar esse eco. Esse gap aí. De falar, pô, mas o cara tá falando que é isso, chegou lá na loja. Ele não tem nada disso. Então eu gosto muito de fazer esse trabalho interno muito forte para depois começar a comunicar isso externamente. Até porque tudo comunica, né? Então, às vezes, antes de eu sair fazendo uma campanha, se eu mudar o jeito que o vendedor atende o cliente na loja, é muito mais efetivo do que eu fazer um outdoor. Muito mais. É o primeiro contato. Exatamente. É a primeira imagem o produto, que fica. Né? Então, por isso que eu falo que hoje o propósito está muito ligado à sustentabilidade, porque eu começo a entender que eu preciso olhar minha cadeia inteira de suprimento. Por exemplo, se eu sou uma indústria, né? Como a gente falou, por exemplo, no caso de uma indústria de fogão. De onde eu estou comprando? De quem eu estou comprando? De onde vem isso? Como eu estou descartando? Como que o meu cliente está descartando esse produto se houver um descarte? Onde ele está descartando? Porque não adianta eu falar que eu sou super sustentável, o cara vai lá e joga no lixão, no aterro. Então, é uma visão muito holística, muito ampla, né? Que eu preciso ter. Mas é isso, é prática, é o dia a dia. A gente está no Brasil, então tem muita coisa que é difícil burocraticamente de você fazer, de você implementar, de você trazer. Mas eu acho que
aos poucos, a gente tem visto mudanças significativas nesse sentido, né? Tanto das empresas, quanto do poder público, né? Então, eu acho que aí fecha um pouco esse ciclo do que a gente está falando do propósito, tanto para a pessoa como para empresas, da importância de entender tudo isso na vida, né? Isso. E aí nós estávamos conversando aqui no começo, aí você me deu até um texto aqui para ler, era para ter lido no começo, viu, gente? Mas, enfim, tudo comunica aqui. Então, assim, achei muito interessante, que é do Viktor Frankl, né? Que você falou que é um psicólogo. Isso, é um psicólogo. A história dele é legal, onde você citar, que é assim, ele tem um livro que chama Em Busca do Sentido. Mais uma dica para você, ó, Em Busca do Sentido. Em Busca do Sentido, de sentido, alguma que coisa. Que é do Viktor com K, isso. Frankl com Frankl, que tem um K e um L no final. Viktor Frankl, que eles falam. Ele foi um prisioneiro de campo de concentração na Segunda Guerra. E ele já trabalhava com psicologia. E ele começou a observar no campo de concentração que as pessoas que sobreviviam àquele ambiente, hostil, aquela coisa horrorosa, geralmente é porque tinham algo a fazer. Tinha uma visão clara. Então, do que queria. O cara era violinista. Sei. Ele falava, eu preciso ter o meu violino de volta, eu quero tocar numa orquestra, não sei onde, eu sempre quis. Então o outro tinha vai de encontro aquele que você falou, visualiza o que vai acontecer lá na frente e materializa hoje. Então ele começou a entender e falou, a maioria das pessoas que sobrevivia àquele ambiente, porque muita gente se matava, né? Porque o cara, não aguento mais, né? As pessoas que sobreviviam e sobreviveram, em sua maioria, tinham algo a fazer, tinham um propósito. E aí, a partir disso, ele criou a logoterapia, que é uma linha da psicologia, como tem a junguiana, a freudiana, tem a logoterapia, que é uma terapia baseada no propósito pessoal. Você entender o seu propósito pessoal, você desenvolver o seu propósito pessoal. Tem um instituto, acho que no Brasil, que chama Instituto Viktor Frankl, alguma coisa assim, que ele desenvolve a logoterapia. Você pode. Quando você fala logoterapia, você imagina que é terapia por logo. Mas não que logo é propósito, é o porquê, né? Porquê. Logoterapia, porque é o porquê, a terapia é baseada no porquê. Tá. Então ele falou assim: olha, se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Que é bem isso que você acabou de comentar, né? Você sai do âmbito eu, né? De egoísta. Geralmente é isso. A propósito, você está envolvendo outras pessoas, né? Está envolvendo a sociedade. Tá legal. Olha, gostei do papo. Muito obrigado. Nós vamos falar muito ainda sobre assuntos pertinentes lá. Vamos sim. E obrigado pela. Imagina, eu que agradeço, pô. Obrigado mesmo. E olha, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, tá aí o nosso contato. Entre em contato, a gente pode responder, passa o contato do Juliano, pode trocar uma ideia, tirar dúvidas, saber mais sobre as literaturas. Acompanha a gente aí no Instagram, no Facebook, no nosso... O que mais, Elô, que tem? Spotify, o que mais tem, Elô? Em todo lugar. No YouTube. Nós estamos em todas, entendeu? E dá para você seguir e entender o que a gente está apresentando aqui para vocês, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção de todos. Até um próximo episódio do Fermento em Pod. Até lá.